Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Djani Cardoso. O meu sinal na comunidade surda é: bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, vamos abordar sobre o voleibol, suas regras, jogo tático. Mas antes, aluno, vamos fazer uma breve revisão sobre a origem do voleibol. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. O vôlei foi criado em 1895, lá nos Estados Unidos, por um professor de educação física chamado William Morgan. Antes de inventar as primeiras regras do vôlei, o seu principal objetivo era desenvolver um esporte em que os jogadores, entre eles, evitassem confronto corporal entre seus jogadores. O William queria mesmo era um esporte que as crianças, adolescentes e idosos pudessem jogar à vontade, sem problemas de lesões e de grandes impactos. Agora, alunos, vamos falar um pouco sobre as regras do voleibol. Qual é o tamanho da quadra de voleibol? A quadra de voleibol, o retângulo mede 18 metros e o de comprimento 9 metros de largura. As linhas de quadra possuem 5 centímetros de largura. Qual a altura da rede de voleibol? A rede de voleibol tem a altura de 2,24 metros para o feminino e de 2,43 metros para os jogos masculinos. O esporte possui altura de 2,55 metros e fica meio metro a 1 metro da linha lateral da quadra. A rede de voleibol tem 1 metro de altura por 9,5 metros e 10 metros de largura. As antenas servem para delimitar as áreas de cruzamento da bola sobre a rede. Quantos jogadores tem um time de voleibol na quadra? A equipe de voleibol é formada por 6 jogadores em quadra e até 6 jogadores suplentes, no total de 12 jogadores, um técnico e até 2 assistentes, além de um fisioterapeuta e um médico. Quantos sets possui uma partida de voleibol? Uma partida de voleibol tem pelo menos 3 sets e pode-se chegar ao máximo até 5 sets. Vence o set de voleibol a equipe que primeiro fizer 25 pontos, com a sua diferença de 2 pontos entre outra. Caso o jogo fique empatado entre 24 a 24, o set continuará além dos 25 pontos. Além que uma equipe consiga abrir 2 pontos de diferença, vence o set, por exemplo, 26 a 24, 27 a 25 ou 28 a 26. Vencerá a partida a equipe que primeiro vencer os 3 sets. Caso empate 2 sets a 2, será disputado o set de desempate, o tie-break, de 15 pontos. As posições de rodízio no voleibol ou rotação, quando uma equipe receptora do saque ganha o rally, ganha o direito de sacar. Seus jogadores devem rodar de uma posição do sentido horário. O jogador que estiver na posição 2 da rede direita vai para a posição 1, irá para a posição do jogador que estiver na posição 6. O jogador que está na posição 6 vai para a posição do jogador da posição 5. E assim todos rodam uma posição. 3 jogadores devem formar a zona de ataque ou zona da rede. A posição 4 da rede esquerda, 3 da rede central, 2 da direita da saída da rede. E 3 jogadores devem ocupar a linha de defesa do fundo da quadra. 5 do fundo da esquerda, 6 do fundo central e 1 do fundo direito. Após o saque, os jogadores devem se mover livremente pela quadra. Você sabe, aluno, o número de toques de bola de uma equipe de voleibol? Uma equipe pode realizar até 3 toques da bola antes de enviá-la à quadra adversária. O toque de bloqueio não conta como toque na equipe. A equipe que realizar os 3 toques começará a falta de 4 toques. 2 toques no voleibol, de acordo com as regras de um jogador, não poderá dar 2 toques consecutivos na bola. O toque do bloqueio não conta como o primeiro toque do jogador. Não é permitido apoiar outro jogador ou objeto para golpear a bola. A condução de bola no voleibol não é permitido segurar, empurrar ou carregar a bola no voleibol. Ela deve ser sempre golpeada e rebatida. A invasão por cima e por baixo na rede de voleibol, de modo geral, não é permitido invadir a quadra adversária, exceto nos seguintes casos: ao bloqueador, desde que não interfira antes, durante o toque de ataque do adversário na bola.
Invadir por baixo da rede, desde que não interfira no jogo do adversário. Invadir por baixo da rede, desde que não permaneça com a parte dos pés sobre a linha central. O toque na rede do voleibol. O contato do jogador com a rede entre as antenas é sempre considerado falta durante uma ação do jogo. Quando a bola toca na rede, promove um contato com o jogador e a rede. Não é considerado falta. O toque do esporte, cabos de fixação das redes ou da própria rede, não é considerado falta se feito depois do limite das antenas. Para formar um bom sistema defensivo, primeiro precisamos falar sobre as principais técnicas de defesa do voleibol. O bloqueio é a primeira ação de defesa contra o ataque adversário. Consiste num salto vertical feito próximo à rede, com os braços estendidos e a palma da mão aberta, com o objetivo de bloquear o ataque do adversário. A manchete é a técnica de defesa mais utilizada no voleibol para defender um ataque e fazer a recepção de um saque. É feita unindo as mãos sobre a outra e os dedos fechando os polegares. Deve-se manter os braços totalmente estendidos e a bola deve ser tocada com os antebraços. O mergulho ou peixinho é uma técnica de defesa de sacrifício do voleibol. É usada para defender a bola que está longe do corpo e muito próximo ao tocar o solo. O jogador dá um salto bem próximo ao solo da quadra. Muitas vezes desliza pelo solo e a defesa é feita usando apenas uma mão. Sistema defensivo e o líbero no voleibol. A partir de 1993, quando a Federação Internacional do Voleibol introduziu o jogador líbero no voleibol, o sistema de defesa do voleibol passou por adaptações. Essa nova posição, que já é o líbero, é um jogador especialista na defesa, que pelas regras do voleibol só pode atuar nas posições de fundo da quadra. Agora que já conhecemos os fundamentos de defesa, vamos agora montar um esquema tático. Importante lembrar que os jogadores de voleibol devem respeitar o rodízio durante todo o jogo. Sendo assim, as táticas de defesa do voleibol devem respeitar as regras do rodízio. Um dos sistemas de defesa mais usado é o sistema W. O sistema de defesa é usado nas equipes iniciando o voleibol. O mais utilizado no sistema tático é o 6-0, para iniciante. 5 jogadores se posicionam em formato de W para receber o saque. O 6º jogador fica de fora na recepção, que é o levantador. Importante, aluno, o levantador é o responsável pelo levantamento e, portanto, o segundo toque da equipe. Sendo assim, não faz sentido se ele participa da recepção do saque em nenhum sistema de defesa do voleibol. Sistema de defesa do voleibol em semicírculo. Cada jogador é responsável por defender uma área de sua frente, até a rede e suas costas, até a linha de fundo da quadra. Nesse sistema, a equipe pode fazer a recepção de saque com 4 ou 5 jogadores. O sistema de defesa do voleibol com 4 jogadores. 4 jogadores se posicionam para fazer uma recepção de saque em formato de semicírculo. O levantador é um atacante especialista que fica liberado para a recepção, para se dedicarem ao ataque. Sistema defensivo do voleibol com 3 jogadores. Sistema defensivo do voleibol mais usado por equipe de alto nível. 3 jogadores se posicionam em formato de V ou V invertido para recepcionar o saque. O líbero é utilizado nesse sistema defensivo, o levantador, o atacante especialista oposto e o atacante no meio central ficam liberados na recepção do saque, nesse sistema de defesa do voleibol. Sistema de defesa de ataque do voleibol, vamos começar com um bloqueio simples. Os outros 2 jogadores da rede que não participam do bloqueio vão recuar para defender uma largada ou uma bola que rebate no bloqueio. Os 3 jogadores de fundo que posicionaram de forma em V para defender os ataques que podem vir na diagonal ou numa paralela, dependendo da posição do bloqueio. Bloqueio duplo. Se o bloqueio fechar a diagonal, o jogador que está na rede não participa do bloqueio e deve se posicionar para defender uma eventual largada, e os jogadores de fundo devem se posicionar para defender o ataque na paralela e na diagonal longa. Se o bloqueio fechar na paralela, o jogador que está no fundo, atrás do bloqueio, deve se posicionar para defender uma eventual largada. O jogador que está na rede não participa do bloqueio, deve se posicionar para defender a diagonal curta, junto com outro jogador do fundo para defender a diagonal longa. E o outro jogador do fundo deve se posicionar para defender a paralela longa.
Vamos agora para o bloqueio triplo. Se o bloqueio triplo fechar o meio da rede, os outros 3 jogadores de fundo se posicionarão de forma em V, para defender as diagonais curtas e largadas. Se o bloqueio triplo fechar a entrada ou saída da rede, o jogador que estiver atrás do bloqueio se posicionará para defender uma eventual largada, e os outros 2 jogadores se posicionarão para defender as bolas na diagonal. Agora vamos ver se você prestou atenção na aula de hoje. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Identifique o nome do professor de educação física que criou o voleibol e o seu país, respectivamente. Letra A. Mônica Noble, Inglaterra. Letra B. William Morgan, Estados Unidos. Letra C. Thales Versosa, Brasil. Letra D. Lilian Picâncio, Brasil. Tempo na tela. Vamos lá, pensando. Ah, muito bem. Então, quem assinou a letra B é a letra B, William Morgan, Estados Unidos. Atividade 2. Qual a dimensão correta da quadra de voleibol? Letra A, 18 metros de comprimento por 9 de largura. Letra B, 20 metros de comprimento por 12 de largura. Letra C, 16 metros de comprimento por 8 de largura. E letra D, 14 metros de comprimento por 7 de largura. Vamos lá? Pensando, tempo na tela. Muito bem. Então, quem marcou a letra A acertou, que é 18 metros de comprimento por 9 de largura. Vamos lá para a nossa última atividade, a número 3. Dentro do sistema tático, é válido afirmar que a posição do líbero como jogador pode ser: letra A, somente de ataque. Letra B, ataque e defesa. Letra C, somente defesa. Letra D, bloqueio. Vamos lá, pensando, tempinho na tela. Vamos pensar. Muito bem, quem marcou a letra C? Correto, somente de defesa. Muito bem, aluno, agora que você acertou todas as questões, chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, revisamos sobre a origem e fundamentos, defesa e as regras do voleibol. O voleibol nasceu na ACM, Associação Cristã de Moços, em Holyoke, na cidade de Massachusetts, Estados Unidos. O seu criador foi o professor de educação física William George Morgan, que desenvolveu um esporte para todos pudessem jogar, sem os impactos de corpo a corpo, se transformando no nome popular voleibol. Certamente que rendeu um lugar de honra no mundo dos esportes. Vimos fundamentos, táticas de defesa do vôlei. Manchete, bloqueio, peixinho, a função do líbero, somente de defesa em algumas vezes também em função de capitão. Se você quiser jogar voleibol com uma turma, não esqueça de aplicar as regras básicas, respeitando os rodízios e respeitando também as regras de toque. Reveja a aula quantas vezes você quiser no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais. Espero você!
aqui na nossa próxima aula de Educação Física. Tchau, tchau!